Olá, Fernando, boa noite. Hoje eu e meu grupo, que é composto por mim, Maria Eduarda, a Giovana Hermógenes, a Júlia de Souza e a Yasmin Rodrigues, a gente vai apresentar sobre o minicurso ministrado pelo doutor Nicolas Emanuel, que é um químico com mestrado e doutorado na área da eletroquímica e que atua também na empresa Enterprise, que é uma fornecedora de equipamentos laboratoriais. Bom, primeiro eu vou dar uma introdução do que seria essa empresa, porque ela vai ser bem citada ao longo do minicurso. Bom, a Enterprise ela é uma fornecedora global de equipamentos laboratoriais, de soluções laboratoriais, que englobam uma ampla gama, de produtos. Bom, ela tem um foco em clientes aqui do Brasil e também de outros países da América do Sul. Ao longo do minicurso vão sendo citados alguns dos equipamentos e metodologias da empresa, que no caso tem o foco na eletroquímica, que é o foco do vídeo e também o foco da área de estudo do Dr. Nicolas Emanuel. Provavelmente vai estar aparecendo aí em algum lugar, eu não sei como vai ficar a partir da edição, eu tô acompanhando aqui os slides, mas vai estar aparecendo aí a capa, do trabalho do minicurso, que é a Introdução à Eletroquímica Experimental com procedimentos e parâmetros básicos. O objetivo desse vídeo, do minicurso, é apresentar os principais procedimentos experimentais da área da eletroquímica, abordando também questões como limpeza de vidrarias e eletrodos, e também os testes do funcionamento do potenciostato, que vai ser citado ao longo deste seminário. Durante o vídeo, é também destacado questões como a importância de seguir os protocolos de forma detalhada e padronizada, porque infelizmente em muitos laboratórios os protocolos eles são passados de uma forma um pouco mais informal, o que pode gerar um ciclo vicioso de erros experimentais que devem ser evitados a todo custo no laboratório de química. Foram discutidos também questões de métodos, de limpeza de vidrarias, incluindo o uso de algumas soluções de detergentes neutros ou de soluções de permanganato de potássio e também de outros reagentes que, embora muito eficazes, eles exigem um cuidado no seu manuseio. Bom, o Nicolas ele também vai explicar que materiais como o vidro de alta resistência e o PTFE eles demandam uma atenção especial. Além disso, ele também vai abordar a diferença entre a limpeza mecânica e a limpeza química. E ele ressalta também a necessidade ali do enxágue com a água deionizada para evitar contaminações cruzadas e também a precaução com os vapores ácidos, que podem causar acidentes e também podem comprometer os resultados ali dos testes. Bom, ao longo do vídeo, o professor Nicolas Emanuel, ele vai também falar sobre algumas das metodologias, modernas que fazem parte da empresa, da Enterprise, e essas ferramentas, elas ajudam aos compradores, aos clientes, às empresas, que vão comprar os equipamentos, a criar também uma mentalidade de modernidade ali na prática. De forma bem sintetizada, o minicurso, ele vai enfatizar ali as boas práticas de laboratório e também vai falar da questão da importância disso para garantir resultados precisos, reprodutíveis e seguros para os experimentos da eletroquímica. Ao longo desse seminário vai ser explicado também um pouquinho mais sobre os métodos, que são citados ao longo dos vídeos de forma mais detalhada e falar um pouco também da conclusão do minicurso. Obrigada. Então, agora eu vou falar um pouco mais, sobre essa questão dos eletrodos e materiais de trabalho. Aqui, como eu coloquei, os eletrodos eles são materiais de trabalho bastante utilizados na eletroquímica, nessa área, sendo que são eles, os componentes centrais em qualquer tipo de sistema eletroquímico, sendo que são eles que permitem a realização e o controle dessas reações desse meio. Então, aqui nesse slide, como eu coloquei, eu pontuei alguns dos tipos de eletrodos, Aqui eu coloquei os 3 principais, como o eletrodo de trabalho, de referência e o contra, No caso do eletrodo de trabalho, é justamente aonde vai ocorrer a reação de interesse, E no eletrodo de referência, ele vai servir como uma base de comparação, vamos dizer assim, dessas análises, Porque é ele quem vai manter esse potencial fixo e mais estável. Agora, no caso, do eletrodo contra,
ele tem justamente essa função de fazer o regulamento desse circuito elétrico, abrindo ou fechando, né? No caso, permitindo que essa corrente elétrica circule nesse meio. Então, é importante destacar, né, que esses três trabalham em conjunto, justamente para poder fazer uma medição mais precisa e controlada. Aqui no caso dos eletrodos, né, eu coloquei aqui os eletrodos de referências mais comuns, mais usuais, né, vamos dizer assim, como o de hidrogênio, o de prata, né, com cloreto de prata, e o de mercúrio. Então, é importante também comentar aqui, pontuar, que cada um desses tipos de eletrodos, eles possuem sim as suas vantagens e as suas desvantagens, porém a sua escolha, né, vai depender do tipo de experimento, né, no caso do tipo de objetivo que cada prática, né, que cada pesquisa vai demandar, né, para poder realizar as suas análises. Então, no caso aqui, por exemplo, do eletrodo de hidrogênio padrão, ele também, né, é conhecido como EHP, ele é o mais importante, né, vamos dizer assim, entre os outros eletrodos de referência, porque ele tem, né, essa questão do padrão universal de potencial, né, que é definido como 0 volt. Ele também pode ser preparado em diversos tipos de pH, né? O que vai permitir que o seu uso seja mais abrangente, vamos dizer assim, em diversos tipos de estudos. Porém, ele não é muito prático, né? Não é muito usual no dia a dia, porque ele vai exigir uma utilização maior do gás hidrogênio, né? Daí o nome, e um controle, né, o que vai levar, né, destinar a um controle mais cauteloso, né, nessas questões experimentais, vamos dizer assim. No caso do eletrodo, né, de cloreto de prata, ele é bem estável, né, e ele é de fácil manuseio, vamos dizer assim, o que vai oferecer um potencial constante, né. Só que a principal desvantagem desse tipo de eletrodo é porque ele utiliza soluções contendo cloreto, né? Que pode acabar contaminando o sistema da sua amostra. Já no eletrodo de mercúrio, né, que é o outro tipo, né, o existente também, um dos seus pontos fortes, né, no caso é a alta estabilidade que ele possui e a resposta bem ágil, né, é rápida. Antigamente ele era bastante utilizado, né, nessas amostras, porém atualmente ele está em desuso, né, devido ao avanço, né, tecnológico e tudo mais, os estudos, entre outros, eles conseguiram avaliar, né, no caso, os riscos ambientais que esse tipo de metal pesado pode trazer. Aqui também eu trouxe outros tipos, né, aqui nos slides, outros tipos de eletrodos especiais que são feitos de materiais como platina, níquel e outros tipos de metais que também são resistentes, né, que são bastante utilizados em condições extremas, né, ou seja, com altas temperaturas, meios muito corrosivos, com reações bastante específicas, né, meios específicos, vamos dizer assim, e extremos. Então, é importante, né, esse tipo de estudo, esse tipo de análise, para a gente poder perceber que a escolha do material do eletrodo vai interferir, sim, no objetivo, né? Tudo vai depender do objetivo que você, no caso, você que vai analisar, vai utilizar esse tipo de eletrodo, pretende, né? Então, cada tipo de eletrodo vai ter uma condição diferente, o que vai causar uma reação diferente, vamos dizer assim. Então, é importante, né, para concluir aqui a minha parte, os eletrodos, eles são peças fundamentais em qualquer tipo de experimento eletroquímico, né, e sendo que cada um possui as suas características próprias, né, e as suas funções também, né. Então, é importante a gente, né, ainda mais nós como futuros técnicos em química, escolher, né, quando a gente for atuar nessa área, em experimentos do tipo, assim como o próprio vídeo apresenta aqui, né, na metodologia, escolher um eletrodo certo é essencial para a gente conseguir obter uns resultados mais confiáveis, né, e precisos, né, e principalmente seguros, né, que é bastante importante. Mas é isso, e agora eu vou passar para a Júlia falar um pouco da parte dela aqui.
Bom, falando do polimento, ele pode ser feito de forma manual ou com uma politriz. Se a gente for polir de forma manual, o ideal é usar uma superfície bem plana, como uma placa de vidro, e quando o eletrodo está irregular, a gente começa lixando, e sempre das lixas mais grossas para as mais finas. E usando água também para ajudar no processo. E depois de cada etapa, o eletrodo precisa ser lavado e sonificado para remover os resíduos. Depois vem o polimento, né, propriamente dito, que pode ser feito com uma pasta de alumínio ou uma pasta de diamante. E a ideia é ir diminuindo gradualmente o tamanho das partículas abrasivas até chegar a uma superfície espelhada, que é bem brilhante. E isso garantindo uma área uniforme para a reação. Mas o tempo e o cuidado variam dependendo do material. O carbono vitro, por exemplo, ele é muito duro, então demora mais para polir. Já o ouro é o contrário, ele é mole, então é fácil de deformar, então a gente tem que tomar cuidado. Se o polimento for muito agressivo, ele pode ficar com uma textura de casca de laranja, e aí é preciso voltar para a etapa de corrigir. Para quem trabalha com eletrodos pequenos, é recomendado usar um suporte maior para manter a posição e evitar que o eletrodo escape durante o polimento, né? Evitando acidentes e também a quebra do eletrodo. E no fim das contas, todos esses cuidados com o preparo do eletrodo é o que garante que os resultados sejam confiáveis e reproduzíveis nas medições eletroquímicas. Bom, agora continuando um pouco mais nos contraeletrodos, como eu já tinha dito, vou aprofundar um pouco agora. Quando a gente fala em contraeletrodos, o principal ponto é garantir que a superfície seja sempre limpa e com uma boa condutividade elétrica, né? E, em geral, a gente utiliza metais nobres, como já dito, como o ouro e a platina, porque eles são mais estáveis e resistentes à corrosão. E eles podem ser limpos por aquecimento na chama, o chamado flame annealing. E, assim, é importante lembrar que o ouro tem um ponto de fusão baixo, então é fácil de acabar derretendo se o aquecimento for excessivo. Outros metais também podem ser limpos com ácidos ou ultrassom, e a escolha da solução depende muito do material. A platina, por exemplo, pode ser platinizada para aumentar a área ativa, mas uma vez platinizada não dá para limpá-la com chama. Já o grafite é mais difícil de limpar, então usamos quando a limpeza não é um fator crítico. E o carbono vítreo, que é um dos principais, é uma alternativa interessante, embora tenha limitações na atividade eletroquímica. Bom, nesse slide a gente vê um exemplo prático do procedimento de planetização, que o primeiro passo é sempre a limpeza do eletrodo com água régia, que é uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico para remover impurezas. Depois a gente lava com água ultra pura e aí preparamos a solução de eletrodisposição com ácido hexacloroplatínico. Um pouco de acetato de chumbo e ácido clorídrico. Bom, durante o processo usamos uma placa de platina como contraeletrodo e a deposição pode ser feita em modo galvanostático, controlando a corrente, ou potenciostático, controlando o potencial, claro. O gráfico ao lado mostra um voltammograma típico, indicando o comportamento eletroquímico do eletrodo antes e depois do tratamento. E esse procedimento, ele aumenta a rugosidade da superfície e, consequentemente, a área ativa, o que melhora bastante o desempenho em medições eletroquímicas. Bom, falando agora do sistema de 3 eletrodos, é um sistema que ele é muito utilizado em eletroquímica e também em controle de níveis de líquidos. Na eletroquímica, ele é formado por 3 partes. Ele é formado pelo eletrodo de trabalho, onde ocorre a reação de interesse, o contraeletrodo, que eu vou falar mais pra frente dele, que é o que fecha circuito conduzindo a corrente, e o eletrodo de referência, que fornece um potencial estável para garantir medições precisas. Já em sistemas de controle de nível, essa configuração é usada junto a um relé para monitorar líquidos condutivos, como um eletrodo comum, um de nível inferior e outro de nível superior, controlando automaticamente o enchimento ou esvaziamento do reservatório.
Bom, agora para entender como controlamos esses processos, a gente precisa falar do potenciostato e do galvanostato. Bom, o potenciostato é o equipamento que controla o potencial entre os eletrodos e mede a corrente que passa. Já o galvanostato, ele faz o oposto. Ele controla a corrente e mede o potencial. E a ideia é que, dependendo do tipo de experimento, precisamos escolher qual desses variáveis vamos controlar. Uma simples fonte de alimentação não seria suficiente, porque ela não consegue manter o potencial à corrente com a precisão necessária para os experimentos eletroquímicos. Então, o potenciostato é essencial para garantir que o sistema se mantenha estável e os resultados sejam reprodutíveis. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a damicel, também chamada como célula falsa. Bom, a damicel é uma célula eletroquímica simulada, composta por componentes como resistores e capacitores, que reproduz o comportamento de uma célula real sem envolver reações químicas. Ela é utilizada para testar e calibrar equipamentos eletroquímicos, garantindo que o sistema funcione corretamente antes da realização dos experimentos com reagentes ativos, né? Para que também não ocorra o gasto desses reagentes sem ter um resultado, sem ter a certeza que vai ter um resultado bom. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os contatos elétricos. Um ponto muitas vezes negligenciado nas medições eletroquímicas é a qualidade dos contatos elétricos. Sempre que possível, a gente deve evitar o uso de extensores e conectores, porque cada conexão adicional é uma possível fonte de ruído ou perda de sinal. E, além disso, também é importante manter as pontas e os cabos originais bem protegidos contra a corrosão, principalmente se forem usados em ambientes úmidos ou com soluções agressivas. Em experimentos que envolvem sinais de alta frequência ou pulsos muito curtos, o ideal é utilizar cabos trançados e mais curtos o possível para reduzir interferências. E claro, né, vale a pena fazer uma inspeção visual de tempos em tempos para conferir se ele não está enferrujado ou oxidado, como no exemplo da imagem. E devem ser substituídos também, né, se tiver enferrujados ou oxidados. E um bom contato elétrico é essencial para garantir estabilidade e precisão nas medições. A gaiola de Faraday é um equipamento indispensável quando trabalhamos com correntes muito baixas, geralmente abaixo de 1 microampere. O objetivo dela é proteger o sistema contra ruídos e interferências eletromagnéticas vindas do ambiente, como campos de tomada, equipamentos eletrônicos ou até mesmo celulares próximos. Para que essa proteção funcione corretamente, é essencial conectar o fio terra do potenciostato à própria gaiola. Só assim ela atua como uma blindagem efetiva, isolando o sistema de ruídos externos e garantindo que as medições sejam realmente confiáveis. Bom, para finalizar minha parte, eu vou falar um pouquinho agora, né, sobre a cronoamperometria. Bom, ela é uma das técnicas mais simples da eletroquímica, mas também uma das mais úteis também, né? Não é porque ela é simples que ela não é relevante. Bom, basicamente, aplicamos um potencial fixo ao longo do tempo e medimos como a corrente varia. Essa variação da corrente nos dá informações sobre os processos de transferência de carga, difusão de espécies e reações que acontecem na superfície do eletrodo. Em muitos casos, a gente aplica mais de um degrau de potencial, por exemplo, alternando entre valores diferentes para observar o comportamento do sistema em várias condições. O gráfico à direita, ele mostra justamente isso, um degrau de potencial, em função do tempo, T, e a resposta correspondente da corrente, que é o I. Em estudos de corrosão e energia, essa técnica é frequentemente chamada de potenciostática, já que o potencial é mantido constante enquanto se monitora a corrente. É bem simples, mas extremamente poderosa, né, para entender o comportamento dinâmico dos sistemas eletroquímicos. Eu vou falar um pouco sobre duas das técnicas mais fundamentais e complementares da eletroanálise: a voltametria e a espectroscopia de impedância eletroquímica, ou EIS. Bom, a voltametria ela é definida pela medição da corrente
que é a resposta em função de uma variação controlada de potencial, que é a perturbação, aplicada ao eletrodo. Temos dois modos principais de aplicação de potencial: a varredura linear ou cíclica e a varredura em degraus, que é a Starcase. O modo Starcase ele é vantajoso porque a corrente ela é medida no final de cada pulso, permitindo que a corrente capacitiva se dissipe e assim isola o material faradaico para uma medição de alta precisão. Para análise quantitativa e o aumento da sensibilidade, a gente recorre às técnicas de voltametria de pulso, como a onda quadrada ou pulso diferencial. Essas técnicas elas aplicam pulsos estratégicos para maximizar a relação sinal-ruído. É crucial a gente perceber que parâmetros como a amplitude do degrau devem ser cuidadosamente selecionados. Valores muito pequenos são usados em estudos de alta precisão, como em corrosão. A espectroscopia de impedância eletroquímica, a EIS, ela adota uma abordagem diferente, aplicando um pequeno sinal AC sobre um potencial DC e medindo a impedância, uma função da frequência. A impedância é a oposição do sistema ao fluxo de corrente alternada e nos permite modelar a complexa interface eletroquímica como um circuito elétrico equivalente. Nesse modelo, o resistor representa processos resistivos, como a transferência de carga, enquanto o capacitor representa o acúmulo de carga na dupla camada elétrica. Ao realizar a varredura de frequência, a gente isola os fenômenos. Altas frequências revelam a resistência do eletrólito. Baixas frequências revelam a cinética de processos lentos. A amplitude do sinal AC deve ser mantida muito baixa para garantir que o sistema opere de forma linear. Para garantir a validade de todos os dados eletroanalíticos, a etapa de diagnóstico é fundamental. A gente realiza um ensaio preliminar com um sistema conhecido como o eletrodo de platina para verificar a estabilidade e a limpeza da célula. O voltamograma de platina deve representar um perfil claro, com regiões bem definidas de adsorção e oxidação, Qualquer anomalia, seja ruído excessivo, instabilidade de potencial ou picos inesperados, indicam um problema na célula que deve ser resolvido antes da gente prosseguir com as amostras reais. Bom, em resumo, como conclusão, a gente pode dizer que a voltametria nos fornece informações sobre potenciais redox e a cinética da reação, e a EIS quantifica as resistências e as capacitâncias da interface. Juntas, essas duas técnicas, elas oferecem um panorama completo para a caracterização da eletroquímica.